Meu nome é Camila Luiz Rodrigues e eu vou falar um pouquinho sobre um tema que tem muita gente com dúvida, que a gente chama de telepsicologia ou teleatendimento, né? Aí, com a história da quarentena, muitas pessoas se viram na obrigação de fazer o que a gente chama de telepsicologia. E o que seria isso ou teleatendimento, né? Então, já desde muito tempo a gente vem fazendo telepsicologia, mesmo sem saber que é esse o nome, né? Então, desde um telefonema, uma ligação, uma mensagem, um e-mail, o uso de um WhatsApp, tudo isso já com o uso da tecnologia, a gente já pode considerar uma telepsicologia, mesmo sem saber que era esse o nome. Desde 2018, o nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia, ele autoriza que o psicólogo possa realizar atendimentos via virtual, né, através do uso da tecnologia. Para isso, o psicólogo ele precisa fazer um cadastro no que eles chamam de EPSI, né? Quais são as coisas que são importantíssimas pensando na telepsicologia? A gente garante o sigilo, né? A gente está orientando muito bem os nossos pacientes em que eles precisam proteger todo o ambiente para que eles não sejam interrompidos. A gente poder garantir tanto a nossa velocidade enquanto profissional de uma conexão da internet, quanto a do nosso paciente. Então a gente tem que garantir que a velocidade de conexão seja uma velocidade boa, pelo menos para que faça uma videochamada, para que você consiga não ter muitas quedas nessa vídeo. É muito importante, por exemplo, ai, Cami, a conexão já não está muito legal, de repente, pelo menos nesse momento, você poder conectar direto o teu computador então no cabo, em vez de usar o Wi-Fi, para você garantir que você tenha uma conexão estável. Então isso é importantíssimo, senão fica tendo aquelas quedas e aí você não consegue dar aí continuidade. Então às vezes o Wi-Fi ele pode dar essas quedas, né? Isso é algo que pode causar uma certa instabilidade. Uma outra coisa importantíssima é você conhecer um pouco de tecnologia, né? Então você saber que tipo de plataforma você vai trabalhar. Às vezes os pacientes eles têm algumas sugestões de plataforma que eles já estão acostumados. E às vezes eles sugerem os tipos de plataforma que eles preferem. Mas na nossa área, pensando na psicologia, o ideal é o profissional estar aconselhando uma plataforma que tenha uma complexidade de segurança um pouco maior. Então, alguns estudos internacionais sugerem que a gente tenha uma plataforma mais segura que tenha dupla entrada. Então, ela tenha duas vezes um código para que, se por algum motivo alguém tente hackear alguma informação, tenha um pouco mais de segurança. Existe um site internacional que é super fácil de usar, é gratuito, chama Doxme. Ele é usado para teleatendimento, tanto para telemedicina como para outros profissionais da área da saúde. O profissional pode fazer um cadastro e quando a gente passa para o nosso paciente, você manda só o link, a pessoa não precisa baixar, ela apenas clica e já começa o atendimento. É muito fácil, rápido e funciona muito bem. O próximo paciente ele já fica aguardando como se fosse numa sala de espera. Depois você consegue verificar quantos atendimentos você fez, o tempo de atendimento. Ele é muito bacana esse site, eu super aconselho. Outras coisas importantíssimas, principalmente pensando para os profissionais, né? Estar vestida adequadamente para consulta, os rituais que auxiliam a manter a nossa conduta profissional. Então, da mesma maneira que você tinha um ritual no teu consultório, de você chegar, organizar o seu espaço, separar o material, tentar manter da mesma maneira, organizar o ambiente, ter um cenário neutro no seu consultório, a mesa de trabalho, computador, né? Principalmente porque a gente tem que compartilhar, né? É, essa área de trabalho com o paciente, então isso também tem que ser observado, para que você possa ter a maior neutralidade possível e os menos estímulos possível em relação a quando você vai fazer, por exemplo, um compartilhamento de tela.
Da mesma maneira, a organização do ambiente do paciente, né? Se possível, você pedir para que o paciente tenha de fácil acesso papel, que às vezes você quer pedir para que ele anote algo, ou alguma atividade, uma tarefa de casa, ou com criança que a gente pede para que faça uma atividade junto com a gente. Em alguns momentos, a gente pede para que a pessoa utilize um fone de ouvido para ela se sentir um pouco mais, ah, ter um pouquinho mais de privacidade, manter um pouquinho mais o sigilo, porque pelo menos o que a gente vai estar dizendo enquanto profissional, as pessoas ao redor não vão estar ouvindo. Outras dicas importantíssimas de respeito à iluminação. Então, aqui nesse caso, eu estou hoje falando com vocês, já está à noite aqui, mas eu tenho uma boa iluminação, então vocês estão vendo bem o meu rosto. A gente pode usar uma janela de frente ou uma luz artificial, que nem eu tenho aqui no local. Então, é sempre necessário que tenha uma luz frontal, para que a pessoa possa ver bem, me ver bem no caso, né? Para que a gente possa ter uma boa comunicação. Muitas vezes, principalmente em casos de criança, é muito necessário fazer um planejamento terapêutico anterior à sessão, separando o material ou alguma atividade, ou se eu for usar algum site, eu saber manusear esse site para que eu não demore um tempo maior ou tome um tempo maior dessa sessão. Deixar próximo do meu computador ou do espaço que eu vou usar o material que eu vou utilizar com essa criança, né, para ganhar tempo e para eu ter mais opções. Com criança, a plataforma DocsMix, ela não dá a opção de fazer um compartilhamento de tela. Então, eu acabo sugerindo a plataforma Zoom, que ela acaba tendo mais recursos. Então, eu consigo compartilhar a tela do computador. Aqui eu fiz um print da minha tela para vocês terem uma ideia. Eu consigo compartilhar minha tela inteira. Eu posso escolher um quadro em branco, que eu posso fazer um desenho e ela fazer comigo. A gente consegue compartilhar ao mesmo tempo. Eu posso espelhar a tela do meu celular ou de um tablet, ou ainda fazer uma apresentação de um PowerPoint ou colocar um site da internet. Então, o Zoom ele me dá bastante possibilidades e internacionalmente também foram feitos estudos e ele foi considerado um site, uma plataforma apropriada para isso. Além disso, o Zoom, como algumas outras plataformas, ela tem a possibilidade de você pedir o controle remoto, ou seja, eu posso solicitar para que a criança me passe o controle do computador dela ou eu passe o controle do meu computador para ela. E isso é importantíssimo tá explicando, porque aí eu consigo à distância ter acesso ao computador dessa criança. Então, a gente sempre orienta para se a criança não tem um computador sozinha, que os pais façam um usuário só para ela, para que alguns dados que são da família ou de uso pessoal, por exemplo, dos pais, não fiquem disponíveis para que outras pessoas tenham acesso. Tá? Então, isso é uma questão até de segurança e é importantíssimo, e eu até já fiz um vídeo anteriormente sobre isso. Se a gente for usar um jogo, como eu já falei, a gente tem que anteriormente testar. Em caso de reabilitação, a gente pode combinar com a pessoa tarefas para casa, o que é importantíssimo para depois generalizar as tarefas que a gente busca treinar, e manter a mesma qualidade e o mesmo tempo de atendimento que a gente realizava presencialmente. Então, eu acho que essas são dicas importantíssimas, pensando no contexto em que nós estamos vivendo atualmente, pensando na telepsicologia, tanto para orientar os meus pacientes, quanto para orientar alguns profissionais que estão aí com um pouquinho de dúvida do que fazer ou do como fazer nesse momento à distância, que ainda vai se permanecer e pode ser que em alguns momentos a gente ainda vai intercalando um pouco presencial e um pouco à distância. Tá? Qualquer dúvida podem me chamar, estou à disposição e boa sorte por aí.